Salmos 51. E você que o encontrou, você pode ler o que está escrito na TV. O arrependimento. Arrependimento nada mais é, você vai repetir comigo. Você pode? Eu vou falar uma vez e você vai repetir. Uma mudança. Arrependimento é, presta atenção, uma mudança total e completa de comportamento em nossa maneira de viver. O que é arrependimento? 1, 2, 3. O que é arrependimento? Uma mudança total e completa em nossa, ou seja, completa de comportamento em nossa maneira de viver. Isso é o que? Resumindo, uma mudança de caráter. Arrependimento se resume a isso. E biblicamente nós iremos aprender isso hoje. E uma das coisas importantes que nós precisamos olhar é o que esse homem fez. Porque ontem você vê que ele começa um processo, ele confessando a Deus, porque ele não aguentava mais de viver ocultando o pecado que ele tinha cometido lá atrás. Como nós aprendemos, levou alguns meses e Deus calado até ele confessar esse pecado. No momento que o profeta revela que Deus já sabia, porque sempre soube, mas na cabeça dele ele estava fazendo tudo ocultamente, nada parecia de alguma forma visível ao olhar humano. E de fato, mas Deus estava vendo. E ele confessa o pecado. Mas aqui a gente consegue enxergar, além do confessar, a gente enxerga esse homem arrependido. Presta atenção. Versículo 1, que diz assim, olha: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do quê? O que ele está pedindo para ser purificado? Do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, o que ele diz? Perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que esse homem estava fazendo? Olha aqui para mim, por favor. Isso aqui é arrependimento, igreja. Além de confessar, ele reconhece o buraco que ele se enfiou e como ele precisa de Deus. O como é necessitado esse homem do Espírito de Deus. Você pode observar que ele não apenas está aqui, igreja, presta atenção, não apenas está aqui triste ou chorando. Ele está falando e dentro do que ele fala, ele não quer mais viver dentro daquilo que ele fez. Ou com aquilo que ele cometeu, o pecado que ele consumou. Ele está deixando claro que para Deus poder tirar, limpar, mas o que Deus fizer com ele, ele diz: e serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Em outras palavras, o que eu fiz foi errado, abominável diante do Senhor. E o que o Senhor fizer, o Senhor vai ser justo e puro. De todas as formas, é eu que tenho que sofrer, em outras palavras, consequências. Eu reconheço. Arrependimento é o quê? É uma mudança de caráter, resumindo tudo, mas de uma forma mais clara, é uma mudança total e completa de comportamento em nossa maneira de viver. Isso é arrependimento. O arrependimento, ele está ligado a isso. Quando você faz o que é errado e você luta para você não mais viver dessa forma. É uma mudança total e completa ou seja, do nosso comportamento em nossa maneira de viver. Isso
Isso é arrependimento. E essa total e completa mudança que ocorre em nossa vida, acontece pelo menos duas coisas. A primeira dela, eu vou pôr para você aqui, presta atenção. Leia. Arrependimento é o quê? Uma mudança de reino. Quando você vive no pecado, quem é o teu rei? Você que vive no pecado, quem é o rei dessa pessoa? É o próprio diabo. Mas olha o que a Bíblia diz no livro de Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho de quem? Esse transporte, como a Bíblia descreve que transportou, foi isso que ele fez quando você estava no pecado, vivendo no que era errado. Você vivia fazendo parte do reino das trevas. E ele te libertou desse império, desse reinado, transportando você para o reino do próprio Senhor Jesus. Para o próprio reino ele te trouxe, chamado reino da luz, da vida, da transformação. Quando eu me arrependo, eu que vivia na mentira, quem lembra do velho homem? Na ira, indignação, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, maldade, desejo maligno. Quando uma pessoa que vivia nesses conceitos, ela fazia parte do reino do diabo por essa conduta. Mas quando você se arrepende, você está, preste atenção, abandonando esse rei, esse reino. Você sai daí, implicará seguir outro rei. Arrependimento ou largar esse reino implicará em seguir outro rei, outra lei, outros princípios, mandamentos, preceitos. A decisão de eu vir e de abandonar esse reino ou este rei, a vida que nas trevas eu estava, isso é arrependimento. Arrependimento faz você mudar de reino. Quem é que quer viver nesse reino que outrora vivia antes? Quem é que quer viver ainda sendo mandado pelo próprio mal, pelo próprio diabo? Ninguém quer viver. Arrependimento, você muda tudo isso. Você traz para si o Rei Jesus, as leis dele, os preceitos dele, o mandamento dele, porque você foi por Jesus Cristo transportado para o reino dele. Isso é arrependimento. Uma pessoa que está arrependida ou que se arrependeu, ela não mais vai viver debaixo do jugo do maligno ou no império das trevas. Não mais vai viver assim. Por isso que, como nós falamos ontem, repito, Davi, ele cometeu tal pecado abominável diante de Deus. Mas como a gente conclui que é arrependimento? Porque esse homem não fez mais. Ele não viveu mais no reino, ou fazendo parte desse reino das trevas, que foi o homicídio, que foi o adultério, a traição contra Deus, a desobediência, o abandono das leis do Senhor. Quando ele se arrepende, ele larga tudo isso e nunca mais ele fez tal coisa. Amém, igreja? Por isso que é arrependimento. Uma pessoa que é arrependida, ela muda de reino. Ela não quer mais viver naquilo ali, porque ela pode até confessar aqui. Por isso que foi falado confessar o pecado. Todo mundo pode fazer, mas nem todo mundo que confessa o pecado. Quem está arrependido confessa o pecado, mas nem todo mundo que confessa o pecado está arrependido.
Porque arrependimento está ligado a você mudar de reino, não viver mais em tais práticas, não viver mais, você confessa hoje, amanhã já voltou para o vício de novo, para mentira, por roubo, por engano, para adultério, para este reino, para este rei, que está ligado a toda a direção que vai contra a palavra, a orientação de Deus, está ligado totalmente há uma mudança completa na nossa maneira de viver. O arrependimento é isso. Traz consigo uma mudança de caráter completa em nossa maneira de falar, de agir, de nos comportar, de viver, igreja. É arrependimento. Se confessa hoje, mas não abandona, você não está arrependido coisa nenhuma. Se você confessou ontem, mas hoje já continuou fazendo o que era errado, não há arrependimento nisso. O arrependimento está ligado a você abandonar isso, a largar. Por que foi que Jesus fez? Coloca lá de novo o versículo. Ele nos libertou. Quem está liberto em Cristo Jesus? Ele nos libertou do império das trevas. E além de nos libertar, Ele nos tirou de lá, transportou para o seu próprio reino. Para o seu reino. Uma das coisas que está ligada ao arrependimento é o quê? Mudança de reino. A segunda coisa importante também, que está ligado ao arrependimento, você vai ler aí quando aparecer, leia. A pessoa arrependida não tem mais prazer no pecado. Davi adulterou, matou, mentiu, enganou, foi um traidor. Mas quando esse homem se arrependeu, ele não teve mais prazer em tais práticas. Você não vai ver Davi traindo Deus. Você não vai ver mais Davi trair a sua esposa, matar outro valente injustamente. Ele ficou tão arrependido que, além de mudar de reino, ele fez o quê? Não teve mais prazer no pecado. Tanto é que ele está deixando claro aqui onde nós acabamos de ler. E lá no livro de 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, presta atenção. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? A tristeza segundo Deus. O que é uma tristeza segundo Deus? Deus tem prazer no que é errado? Não tem. Mesmo você servindo Ele, você está propício a errar todos os dias. E o erro da pessoa que é de Deus, eu vou dizer assim para você, é acidental. Não é um pecado de iniquidade como nós já aprendemos, que é gerado. Eu estou a fim de conquistar algo, vou fazer uma entrevista de emprego, vou chegar lá, eu vou mentir na entrevista para poder conquistar a vaga de emprego. Se ela sabe que ela vai mentir, ela vai projetar mentira para poder dar certo aquilo que ela almeja. Uma pessoa, um cristão, ele não tem prazer em mentir, ainda que aquilo custa muita coisa para ele, para ela. Ainda que leve em conta o que ela está perdendo, não importa, ela não vai mentir. Ela não tem prazer. E quando ocorre dela entristecer a Deus, dentro dela, por isso que é tristeza segundo Deus. Porque quando você peca, você entristece a Deus. Quando você falha, automaticamente a tua vida espiritual, ela sente um peso muito grande. É como se você tivesse perdido alguém naquele momento. Porque você não quer ficar mal com Deus. A dor de Davi passar 7 dias orando, clamando, não era somente por saber que o filho iria morrer, não. É por saber que no pecado que ele cometeu, ele se distanciou, ele se desvinculou, ele se separou do Senhor. E uma pessoa que é nascida, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela perde tudo aí fora, mas ela não quer perder a presença que ela sempre teve com Deus, a vida que ela sempre teve com o Senhor. Ela não põe em jogo, até se for algo acidental, ela vai se entristecer muito, ela vai chorar. Sabe quando eu percebi que houve dentro de mim uma mudança? Que houve dentro de mim, quando eu realmente estava arrependido de tudo que fiz de errado,
Foi nos primeiros dias quando eu me converti, que mentia demais. A minha esposa fez uma pergunta na época e eu menti para ela. Naquele dia eu não dormi. Nos conversamos, era no início da noite, e eu virei a noite sem dormir, chorando, não porque eu tinha contado uma mentira para ela, mas porque eu tinha entristecido Deus. Passei a noite chorando. Aquela dor parece assim que não, parece como se eu tivesse acabado de perder alguém, um ente querido, um familiar, uma pessoa muito próxima. Chorei muito. E eu não consegui ficar, até eu chamar ela, a gente conversar e falar tudo para ela. Doeu muito nela o que eu falei, mas falei. Ali eu percebi que havia realmente eu mudado, porque outrora a mentira era comum para mim. Porque antes, se o Espírito de Deus mentisse, era uma naturalidade que não pesava, isso era algo simples para mim. E quando eu percebi que eu não consegui dormir porque eu havia entristecido meu Deus por conta de uma mentira, aquilo ali acabou com a minha noite. E enquanto eu não resolvi, eu não tive paz dentro de mim. É isso que precisa estar dentro de você. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Continua aí. Vamos lá novamente. Porque a tristeza, segundo Deus, arrependimento para o quê? Para a salvação. Doeu em mim porque eu falei, eu contei o que tinha acontecido, doeu nela, passou anos com mágoa, mas eu preferi falar. Ficar mal, porque ficar mal não é fácil. Quando você é enganado, viver não é fácil, dói muito, mas eu preferi abrir a boca do que guardar aquela mentira, uma simples palavra. Um não, só isso, mas doeu. Aquilo ali, houve arrependimento dentro de mim. Eu percebi que Deus tinha feito alguma coisa dentro de mim, que não era apenas algo normal. E eu passei a noite toda pedindo perdão para Deus. Eu achava que Deus não ia me perdoar porque eu fiz isso. Eu achei que Deus não ia me aceitar de volta. Foi o que Davi fez. Mas esse arrependimento trouxe salvação. Que a ninguém traz pesar. É isso, igreja? Traz pesar. Que mais? Produz morte. Porque quando você peca, você faz o que é errado e não incomoda aí dentro, não houve arrependimento. O arrependimento está ligado a não ter mais prazer no que você foi, no que você fez, naquilo que você era. Não tem mais prazer a isso, igreja. O arrependimento traz uma mudança total e completa em nossa maneira de viver. Isso é arrependimento. Quando João Batista foi preso, ele saiu pela Galileia pregando. Ele falou isso, está escrito no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e o 15. Coloca aqui, obreiro, só para mim poder te explicar a respeito disso. Olha só que coisa forte. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Presta atenção no que ele falava naquele tempo. E o reino de Deus está como? Próximo. Aí ele conclui dizendo o quê? No evangelho. Porque é através do arrependimento que Deus consegue enxergar em você uma base para mudar a tua história. Você pode chorar. Você pode dizer meu Deus. Você pode dizer eu te amo. Você pode dizer que Ele é tudo para você. Mas se você continua tendo prazer no que é errado, você não está arrependido de coisa nenhuma. É o mesmo exemplo do marido que trai a esposa e pede perdão e depois volta a fazer tudo errado de novo. Você não confia mais nele. É a mesma coisa com Deus. Se você diz, Deus, eu peço perdão, levando em conta que se o marido pede perdão, você acredita, porque você não sabe se é verdade, se é mentira. Agora Deus não confunde-se com isso.
Se ele ouvir da tua boca que você está falando uma coisa, mas no teu coração está outra, ele já sabe antes mesmo de você falar. Se você de fato está arrependido ou não. Se você está disposto a lutar por uma mudança ou não, ele sabe disso, então não tem como enganar ele. Mesmo que você diga, meu Deus, eu estou arrependido, mas ele sabe que você lá fora vai fazer tudo de novo, vai praticar tudo de novo, ele sabe que você está arrependido coisa nenhuma. Por isso que você tem dificuldade de receber ou de ser revestido pelo Senhor Espírito Santo, igreja. Isso que eu estou falando para você, já falei outras vezes aqui, isso. Mas eu falo, sabe por quê? Porque te ajuda. E hoje, igreja, eu perco membros, eu posso perder toda a riqueza, ou se for para ganhar com base ao pecado, eu perco, eu não quero, eu não concordo, eu não aceito. Desde esse dia, há 10 anos praticamente atrás, eu posso cometer o erro se eu não souber. Por isso que eu falo, é acidental, porque errar, a gente vai errar. Você se estressa. Você não pode concluir que você não está arrependida por um simples ato fechado, porque de repente a criança te irritou dentro de casa, você se estressou, falou alto com ele, não significa dizer que isso você não tem o Espírito Santo, você não pode concluir isso. Porque é natural, alguém te estressar, tua natureza vai gritar, não tem jeito. Mas o arrependimento, igreja, está ligado a você não ter mais prazer no que é errado. E o que você faz de errado quando você descobre? Se você não sentir tristeza pelo que você sabe que é errado, está fazendo, você não está arrependido. E essa tristeza, segundo, coloca lá de novo, obreira, produz a morte. Coloca novamente o versículo. Mas a tristeza do mundo produz, porque a tristeza do mundo é essa, que você chora. Lembra no início que eu falei? A teoria do mundo é dizer que arrependimento é uma emoção, é um choro, é um remorso. Mas isso não é arrependimento, igreja. Isso não é arrependimento. Arrependimento está ligado a você a confessar e a abandonar. Provérbios capítulo 28, 13. Estou falando isso direto aqui. Tem que ter um abandono. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que as confessam e deixam alcançará a misericórdia. Amém, igreja? Você precisa enxergar isso, pelo amor de Deus. E aí você pode até mesmo se enxergar e não precisa ninguém te ajudar para você descobrir se você de fato está arrependido ou não. Basta você olhar para aquilo que você faz todo dia. Quem você é diante daquilo que você sabe que é errado. Isso não mexe com você, não te incomoda. Isso é uma tristeza segundo o mundo. Por isso que você está apagado e morto. Aí você entende por que Davi, cometendo tamanho pecado como esse, Saul não fez isso. O pecado de Saul foi porque Deus dava uma ordem e ele não obedecia. Só isso, pastor. E por que ele foi rejeitado e Davi não? Simples. Porque houve um arrependimento e outro não. Um estava decidido a seguir aquilo que ele bem pensava e achava. Deus vinha, repreendia, ele dizia. Não havia arrependimento nele. Deus fala e a pessoa apenas ouve, e até às vezes ela se mantém, às vezes fala do pastor, fala de quem chamou a atenção, fala até de Deus, mas ela não enxerga que ela está no pecado. Esse foi um motivo porque Deus rejeitou Saul e aceitou Davi. Que quando o profeta, assim como o profeta, presta atenção, assim como o profeta Samuel chegou diante de Saul e disse: que tamanho pecado foi este que tu cometeste, Saul? Porque tu não obedeceste a voz de Deus? Não era para eliminar todos? Por que você fizeste tal coisa? Não, peguei só dos animais, peguei o rei, trouxe, aqui os servos estão ofertando, sacrificando ao Senhor. Ele disse, ele não aceita sacrifício. Em outras palavras, o que é mais valioso é sacrifício ou quanto que você obedeça a palavra de Deus. Deus só quer que você obedeça. Sacrifício esse de tolo, não. Deus não aceita isso. E o profeta aí, ele insistiu para ele ficar e honrar
o rei diante do povo. Mas não veio um arrependimento de dizer: eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. O profeta Natan chega para Davi e diz o pecado dele, ele diz: eu pequei contra o meu Deus. E o profeta, no mesmo momento, por Deus falar para ele: Deus te perdoou e não será morto, Davi. Então o arrependimento está ligado a isso, a não ter mais prazer. Esse homem falhou muito, mas ele se arrependeu. Você não vê mais o mesmo erro que ele cometeu com Batseba lá na história de Davi. Você não vai ver isso mais. Esse mesmo, houve outros, mas esse mesmo que ele fez com Batseba, você não vai ver. Arrependimento é isso. Mudou de reino e não teve prazer mais no que ele fez lá atrás. Tem muita coisa errada lá no passado sem Deus. Muita. Mas quando Deus entrou na minha vida, fidelidade 10 anos. Fidelidade firme com Deus. Sempre lutando para se manter como ontem. Ontem eu terminei uma bênção assim como você diante de Deus. Você veio à igreja, retornou para sua casa cheio do Espírito de Deus. Então hoje continua a luta para se manter como ontem você estava. É guerra, é luta. Porque eu não posso voltar mais para o reino das trevas e não posso ter prazer naquilo que eu era lá atrás, porque senão não haverá dentro de mim essa base chamada arrependimento. Amém, igreja? O arrependimento é o quê? Não ter mais prazer no pecado. Quem entendeu? Vamos voltar aqui para Salmos 10, verso 10. Olha o que Davi diz. Então, versículo 10, aí mesmo, Salmo 51, tá? Nós vamos dar um pulo, paramos no 4, vamos dar um pulinho lá para o verso 10. Davi estava tão arrependido que ele não queria perder a presença de Deus, que ele fala isso para Deus. Presta atenção, olha que coisa forte. Cria em mim, ó Deus. O que ele pede para Deus criar nele? E renova dentro de mim o quê? Olha aqui, se não tiver um coração puro, Davi estava almejando um coração puro e um espírito diferente, em outras palavras, porque ele não queria mais aqui se arrepender e no amanhã está fazendo o mesmo que ele fez com Batseba, o mesmo pecado que ele cometeu ao matar Urias. Ele não queria fazer isso, então ele estava pedindo para Deus. E além de arrependido, ele queria mudar aquele jeito que ele era, que ele foi, que ele fez. Ele não queria mais cometer tais coisas, então ele pediu: cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito, em outras palavras, diferente, inabalável. E o que mais ele pede para Deus? Da tua presença, ou seja, não me expulse, não me rejeite da tua presença, nem o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria do quê? Olha que coisa gloriosa. Olha aqui para mim, por favor. A gente sabe que a presença de Deus, ela é suficiente. E esse homem sabia. Quando a gente é arrependido, a gente enxerga que Deus é suficiente. Esse homem, o choro dele não era só por perder o filho. Não era só saber que ele ia perder o filho. É de saber que ele entristeceu Deus muito. E o pior de tudo é que quando o pecado, quando é revelado, Deus vai falando o que ele foi, o que ele fez, como ele trabalhou, e você já teve coragem de fazer isso. Natan diz: eu te dei a casa de teus pais, eu te fiz isso, eu te protegi. E se isso fosse pouco, Davi, se tivesse me pedido, eu te daria ainda mais. Eu te dei as esposas, te dei mulheres, te dei isso, te dei aquilo. E se tu tivesse me pedido, eu te daria mais. Como é que pode ele não enxergar isso, Deus? O que dói é isso. Porque parece não, que como já falei, quando o pecado entra, há uma cegueira na pessoa. E por ela estar cega, ela não consegue enxergar o que ela está agindo. O cara tinha esposa, tinha filhos, tinha uma casa, família, um reinado, era rei. Mas pôs o olhar em algo proibido e cometeu tamanho pecado. Mas sabe o bom nessa história, igreja? É que esse homem se arrependeu. E é o que Deus quer que você faça. Arrependimento é o que, igreja? É uma mudança total e completa de comportamento em nossa maneira de viver.
Arrependimento é mudança de caráter. Arrependimento é mudança de reino. Arrependimento é no pecado. Se você diz que está arrependido, mas continua mentindo, não há arrependimento. Você continua no império da mentira, das trevas. E quando você está arrependido, Ele te liberta e transporta você para o seu próprio reino. Amém? Bem forte para o nosso Deus. Para encerrar, eu quero fazer uma pergunta a você, encerrando. Lá no livro de Mateus, capítulo 26, verso 75, Pedro, quando nega Jesus, a Bíblia descreve que ele chorou amargamente. Mas também a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 27, do verso 3 ao verso 5, quando Judas o traiu por 30 moedas, a Bíblia vai dizer também que ele, tocado de remorsos, foi se enforcar. Você percebe que os dois choraram, estavam cheios de sentimento, envolvidos com o sentimento, como muitas pessoas quando concluem que uma conclusão errada acerca do arrependimento, elas choram, são comovidas, elas estão cheias de remorso, elas se ajoelham, ela diz: nunca mais farei isso, nunca mais farei aquilo. Você percebe que esses dois homens estavam dessa forma, tocados por sentimentos. Mas eu te pergunto, quem foi ou quem era que estava arrependido desses dois, se eles estavam envolvidos com sentimentos dois? Por quê? Em outras palavras, ele fez o quê? E o outro se matou. Percebe? Que você, ao ouvir a igreja, você pode até chorar, você pode até falar, você pode até confessar, você pode até dizer que está arrependido, mas se dentro de você não mudar de reino, não deixar agora Deus, que é o teu rei, te dar novos princípios, novas leis, novas regras, e está ligado a você seguir um outro reinado, se você tem ainda prazer no pecado, você não está arrependido, mesmo que você fale aqui sinceramente. O arrependimento está ligado a uma mudança completa, total em nossa maneira de viver. Isso é arrependimento. Uma mudança ocorre instantaneamente. Quando há arrependimento, há uma mudança drástica na nossa vida. Por isso que nós falamos uma mudança de caráter. Isso é arrependimento, igreja. É o que Deus espera de você. Como eu falei e repito, o arrependido, ele confessa o seu pecado. Mas nem todo mundo que confessa o seu pecado está realmente arrependido. Nem todo mundo que fala que não vai fazer mais, acaba fazendo. Amém, igreja? Está ligado a uma mudança completa, total, em nossa maneira de viver. Isso é arrependimento. Eu estou arrependido não é porque eu chorei. Eu estou arrependido porque eu larguei o império das trevas. Eu estou arrependido porque eu não tenho mais prazer no que é errado. Quando você conclui que você está arrependido, é o que você faz de errado e você sabe que é errado e você enxerga: meu Deus, como fui capaz de fazer tais coisas. E nunca mais, quando você se arrepende pelo que você fez, você nunca mais fará, que você abandona. Quem entendeu? Bem forte para o nosso Deus. Tudo que Deus está fazendo nesses primeiros dias é deixando você, ou tentando fazer você ficar assim, limpo. Você percebe que a Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele está como? Na porta. Ele está batendo. Ele só entra com o quê? Diga: com a sua permissão.
com a minha permissão. Ele só entra quando você permite. E a permissão não é um abrir apenas de boca, dizendo: entra, Senhor. A permissão é quando você se arrepende, confessa e abandona. Como a pastora disse, e deixa. Sem isso não há arrependimento, igreja. E eu falo que, como falei para você, do que aconteceu lá atrás, isso para mim não é vergonha, isso é para te ajudar. Amém, igreja? Quando você é livre, você não tem vergonha do pecado. A gente vai ter o histórico de um rei segundo o coração de Deus. Mas se a gente for ver a história, se Davi pudesse ver a história dele que está escrita aqui, ele ia se entristecer talvez com a história que está escrita aqui a respeito do grande pecado que ele cometeu. Você acha que isso aconteceria? Ou ele diria o mesmo que eu estou dizendo para você? Porque isso não causa dor naquele que já está arrependido. E que em tais práticas não vive mais. Amém, igreja? Amém. Por isso que Deus fez questão de pôr essa história de Davi aqui na Bíblia. Uma história de fracasso e uma história de sucesso. Porque diante do pecado que ele cometeu, corajoso para fazer o que ele fez, porque teve coragem. Mas ele também teve coragem para reconhecer o seu pecado, confessar e se arrepender. Abandonar o império das trevas e não ter mais prazer em tais práticas. Quem entendeu?